A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 9 do terceiro trimestre, que traz por título A Terceira Viagem Missionária. Meu Deus do céu! Vamos saber por onde Paulo passou nessa terceira viagem missionária, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai estar contando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Toda semana tem videoaula e também tem dinâmicas, viu? Se você é aquele professor que toda sua aula tem que ter dinâmica, pode ficar despreocupado, porque aqui no canal toda semana tem dinâmica, videoaula, e eu tenho certeza que vai facilitar bastante o seu entendimento. E se você gostar, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Você gosta de dinâmica? Deixa aqui nos comentários, #AmaDinâmica, que eu vou deixar a patinho todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que está sensacional. Vamos para a nossa lição de número 9 dos adolescentes do terceiro trimestre, que traz por título A Terceira Viagem Missionária. Veja só, meus irmãos, no início dessa aula eu recomendo você fazer uma análise, uma reflexão com relação à vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um grande missionário, um grande ganhador de almas. E nós, enquanto cristãos, nós temos essa missão. Nós precisamos incentivar os nossos adolescentes a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, a falar de Jesus a todos os momentos, em todos os lugares. Esse sentimento que tinha na vida de Paulo precisa ter em nossos corações. Precisamos ter essa voluntariedade, essa coragem, essa determinação. Que aconteça o que aconteça, nós precisamos falar da obra do Senhor e anunciar esse evangelho aos quatro cantos da terra. É necessário você perguntar aos seus alunos: vocês estão evangelizando? Vocês já ganharam alguma alma para Jesus? Vocês já contribuíram por missões? Até porque já sabemos que missões nasceu no coração de Deus, mas também precisa estar em nossos corações. Não vai adiantar tão somente ser a vontade de Deus, se você, se nós não colocamos em prática. Então, nessa introdução, irmão, chama atenção, sabe? Faz aquela análise, coloca o desejo no coração dos seus alunos de ser missionários, que possam sim estar evangelizando, ganhando almas para Jesus, cada vez mais em nome do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica, tá bom? Que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17 a 24. É uma leitura bastante curta, eu recomendo que você faça a leitura, para que os alunos possam adquirir conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para a nossa mensagem, que está em Atos, capítulo 19, versículo 10. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Meu Deus do céu, que preocupação, que determinação tinha o apóstolo Paulo. Ele fez de tudo para que todos os moradores da Ásia Menor pudessem ter conhecimento da palavra do Senhor, pudessem ter ouvido o evangelho. Esse mesmo sentimento que está no meu e no seu coração, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas. Pergunto a você, você tem essa preocupação? Você ter essa mesma determinação de estar anunciando o evangelho de Cristo para todas as pessoas e se preocupa com isso. Tem pessoas, irmãos, que já estão salvos, amém, mas não tem preocupação nenhuma com as almas daquelas pessoas que estão indo para o inferno. E nós devemos anunciar para que essas pessoas aceitem Jesus Cristo de Nazaré e possam também ter direito de entrar nas mansões celestiais. Eita Jesus! Vamos para a nossa hora de descobrir. Passados algum tempo em Antioquia da Síria, após a segunda viagem missionária, Paulo percorreu a Ásia Menor e a Europa. Ele visitou igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos, Atos capítulo 18, versículo 23, e consolidar a liderança. Vemos que o apóstolo não só plantava igreja, mas também acompanhava o crescimento delas. Ele ensinava, dava assistência e preparava a nova liderança. Meu Deus do céu, essa tem que ser a nossa preocupação. O apóstolo Paulo, irmãos, nessa terceira viagem missionária, ele vai retornar pelas cidades que já tinham sido constituídas igrejas, onde ele tinha pregado e as pessoas tinham aceitado a Jesus Cristo de Nazaré, mas precisavam tirar suas dúvidas, precisavam crescer na graça e no conhecimento, sem falar também que Paulo precisava fortalecer as lideranças, aos pastores, aos presbíteros, para que eles pudessem adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo abria a igreja, ganhava almas para Jesus,
constituía também bispo, presbítero, para estar na frente da obra. Depois ele retornava para dar instrução aos crentes e também à liderança, ou seja, ele sempre estava se preocupando com a formação de novos obreiros, e isso é importante para o crescimento da igreja. Vamos começar agora o estudo de cada tópico, tá bom? Tópico 1 da nossa lição está escrito: a rota da terceira viagem. No item 1, as atividades missionárias do apóstolo. Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí. A rota da terceira viagem missionária. Na terceira viagem, Paulo segue o plano original da segunda viagem: visitar na Ásia as igrejas que fundou na primeira viagem com Barnabé. Ele então cruzou as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Galácia, Frígia, até chegar a Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 23 e Atos capítulo 19, versículo 1. Dali foi para Macedônia, Acaia, na Europa. Atos capítulo 20, versículo 1 e 2. Já o retorno começou pelas cidades macedônias, Bereia, Tessalônica e Filipos, e continuou pela cidade de Troade, Assos, Mitilene, Mileto, Rhodes e Pátara. Então desembarcou em Tiro, passou por Bitolemaida e seguiu para Cesareia. Atos capítulo 21, versículo 7 e 8, chegando por fim em Jerusalém. Ou seja, irmãos, Paulo tinha passado já um tempo da sua segunda viagem em Antioquia, que era a sua igreja mãe, onde sempre estava enviando ele para fazer a obra do Senhor. Só que agora, irmãos, Paulo percebe que é uma grande necessidade de retornar nos lugares onde já tinha pregado, desde a primeira viagem missionária com Barnabé, como também a sua segunda viagem. Por isso que Paulo agora vai retomar para esses lugares, irmãos, para levar a palavra, para tirar as dúvidas, para estar trazendo os novos ensinamentos da palavra do Senhor, para que eles pudessem adquirir conhecimento cada vez mais. Porque a vida espiritual é assim, irmãos, nós vamos crescendo gradativamente. Tem momentos que você está a criança, só tem que receber somente leite. Mas quando você começa a crescer, precisa receber também um alimento sólido. E Paulo tinha essa preocupação. Havia necessidade de retornar para estar instruindo os irmãos e também formando obreiros. Porque a igreja que não forma obreiros, ela vai passar por dificuldade. Nós, enquanto líderes, precisamos estar formando os novos diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, dirigentes de ciclo de oração, professor da escola dominical. Nós temos essa função. E essa mesma preocupação estava no coração do apóstolo Paulo. A missão de Paulo era retornar para onde já tinha passado, para instruir os novos cristãos, trazer ensinamento da palavra do Senhor e também formar novas lideranças para que pudesse ter conhecimento da palavra do Senhor e não se desviar do caminho do Senhor. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo e a intenção da sua terceira viagem missionária. Vamos para nosso primeiro tópico, item 1 da nossa revista, que traz por título: as atividades missionárias do apóstolo. Vamos saber o que foi que Paulo fez em cada cidade dessa, mas é claro, de uma forma resumida, até porque a lição número 10 vai estar tratando sobre este tema, tá bom? Vamos ver o seguinte: a Bíblia nos relata que todos os moradores da Ásia Menor, tanto judeus como gentios, ouviram o evangelho por meio de Paulo, que contava com a ajuda de Timóteo e Erasto. Atos capítulo 19, versículo 10 e 22. Através de suas visitas ou pelo contato com outros irmãos igualmente atuantes na obra de Deus, Paulo ficava sabendo das necessidades das igrejas e fazia algo para ajudar. Por exemplo, quando estava em Éfeso, Paulo foi informado dos problemas da igreja em Corinto e por isso escreveu uma dura carta aos coríntios e avisou que iria visitá-los. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 e 8. Ao sair de Éfeso, de passagem por Troade, Paulo esperava encontrar Tito para saber dos irmãos em Corinto e dos desdobramentos que sua instrução teve na igreja. Porém, isso não foi possível, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 13. Somente algum tempo depois, o missionário encontrou Tito e recebeu as notícias de Corinto, segundo Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 7. E assim, Paulo escreveu outra carta aos coríntios. Ou seja, irmãos, Paulo estava totalmente preocupado com o povo. O como fazer, como ensinar, como estava a igreja, quais são os problemas que estavam acontecendo na igreja. E como Paulo não podia estar em todos os lugares, mesmo ele evangelizando, retornando para esses lugares, ele sempre mandava uma carta de instrução para saber dos problemas da igreja, dos pecados, das falhas, como estavam as divisões, as dissensões. Por isso que Paulo sempre estava mandando carta, já que ele não podia estar presente. Ele enviava uma carta para trazer informações de como deve ser o comportamento, as atitudes. E logo após assim, ele fazia de tudo para estar indo também, porque a sua presença era fundamental para estar anunciando o Evangelho de Cristo, para estar tirando as suas dúvidas também.
Porque nesses lugares, irmãos, as almas das pessoas já tinham aceitado a Jesus, já era um povo salvo, mas, no entanto, não tinha ainda instrução, conhecimento, precisava crescer na graça e no conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo sempre estava perguntando como está a igreja, a obreiro, como é que está a situação do povo, qual a necessidade do povo. E após o obreiro contar a necessidade, Paulo ia e escrevia a carta. Assim também como aconteceu em Coríntio. Grande era o pecado do povo em Coríntio, mas, no entanto, Paulo corrigiu e levou a palavra de Deus através de carta, para que o povo pudesse se converter e praticar a vontade de Deus e não suas próprias vontades. Vamos dar seguimento ainda ao primeiro tópico, ao item 1 da nossa revista, tá ok? Seguindo sua rota, partindo da Macedônia, Paulo seguiu para Corinto e Grécia, realizando a parada de 3 meses. Atos capítulo 20, versículo 2. Nesse momento, ele escreveu a carta aos romanos, irmãos que ele ainda não conhecia. A intenção de Paulo era retornar para Antioquia da Síria, partindo da Grécia, mas uma conspiração de alguns judeus contra a vida do apóstolo alterou seu plano. Atos capítulo 20, versículo 3. Por isso, ele voltou para a Macedônia. Assim passou a festa da Páscoa em Filipos. Atos capítulo 20, versículo 6. E de lá navegou para Troade. Então cruzou a costa da Ásia Menor. Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém a tempo do dia de Pentecoste. Atos capítulo 20, versículo 16. Celebrado 50 dias depois da Páscoa. Assim, fez paradas rápidas para onde passava. Ele levava o dinheiro dos irmãos de Corinto para ajudar a igreja de Jerusalém. E isso era uma grande responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 3. E ele conseguiu concluir com êxito. Atos capítulo 21, versículo 17. Ou seja, irmãos, nós percebemos aqui, irmãos, da sua terceira viagem missionária, que em todos os momentos Paulo sofreu bastante. Sempre havia perseguição, mesmo Paulo fazendo a obra do Senhor, mesmo Paulo realizando curas, milagres. No entanto, tinha pessoas que estavam chateados porque o evangelho de Cristo transformava as pessoas, libertava as pessoas. Toda a viagem missionária que Paulo fez, muitas pessoas foram libertas, mas quando as pessoas são libertas, as pessoas que ganhavam dinheiro com isso não gostavam. E muitas pessoas também, religiosos, não gostavam do evangelho de Paulo. E começou agora a perseguir, fazer de tudo, para que o apóstolo Paulo pudesse ser preso e até morrer. Veja só, irmãos, o que acontece. Todas as pessoas que decidirem fazer a obra do Senhor vão passar perseguições, tribulações, sofrimento. As pessoas vão tentar matar. Nós estamos falando aqui, irmãos, da história do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, mas, no entanto, por vários momentos correu risco de vida. As pessoas queriam matar o apóstolo Paulo porque falava de Jesus. Mas é interessante perceber que Paulo não tinha medo, ele continuava a fazer a obra do Senhor. Tanto chegou a escrevermos que ele não tinha a sua alma por preciosa, a sua vida não era preciosa, que Cristo pudesse crescer e que ele pudesse diminuir. Essa deve ser a intenção do nosso coração, irmãos. Fazer de tudo para que a obra do Senhor venha crescer, desenvolver na sua cidade, no seu lugar, na sua casa, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo, mesmo fazendo a obra do Senhor, ele foi perseguido, caluniado, mas, no entanto, ele não desistiu, porque tinha foco na sua vida. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição número 9, dos adolescentes. A formação de lideranças, ou seja, um dos focos e meta do apóstolo Paulo nessa terceira viagem missionária foi exatamente essa: capacitar os obreiros da obra do Senhor, trazer informação, conhecimento, para que eles pudessem estar crescendo na graça e no conhecimento. Até porque, para que a igreja possa crescer, precisa de bons líderes, e Paulo tinha essa preocupação com a formação da liderança. Por isso que surgiu e formou grandes líderes no seu tempo, que ajudou muito na obra do Senhor. Assim também deve acontecer nas nossas igrejas. Vejamos o seguinte: nessa terceira viagem, vimos uma liderança sendo consolidada sobre a ordenação do apóstolo Paulo. O autor de Atos apresenta diversos líderes que se destacaram ao lado de Paulo. Timóteo e Erasto acompanharam o apóstolo em toda a Ásia Menor e assim aprenderam como pregar, plantar igrejas e resolver problemas. Atos capítulo 19, versículo 22. Timóteo se destaca como grande cooperador de Paulo. Além de ter acompanhado o apóstolo pela Ásia Menor, foi enviado também para Macedônia e para Corinto, a fim de dar assistência às igrejas. Tito, igualmente, era um fiel companheiro, auxiliar e um bom mensageiro. Priscila e Áquila eram casados. Eles migraram de Roma para Corinto e lá conheceram o apóstolo. Com o passar do tempo, eles se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros. Eles apareceram instruindo Apolo sobre o caminho de Deus. Veja só, meus irmãos, essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Veja só, meus irmãos, para facilitar a sua vida e o seu entendimento, eu vou deixar aqui a biografia de Timóteo,
de Tito, de Priscila também, para que você possa ter conhecimento cada vez mais, tá? Vou deixar aqui facilitar a sua vida. Mas veja só, irmãos, essa terceira viagem missionária, Paulo tinha um foco de estar formando obreiros, até porque ele não poderia estar em todos os lugares e precisava que os homens de Deus pudessem ter capacidade, entendimento da palavra do Senhor, para que pudessem instruir o povo. Como é que os obreiros vão ensinar se eles não têm conhecimento? Então é preciso estudar, se capacitar, orar, jejuar, consagrar. Deve ser feito, mas precisa adquirir conhecimento da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo foi passar nesse momento aqui para trazer formação e capacidade. E você vê muito bem que ajudou. Tanto que surgiu muitos líderes cheios do Espírito Santo, mas também com conhecimento. Que essas lideranças também, que nós que somos líderes, nós possamos estar ensinando as pessoas a crescer na graça e no conhecimento, dando espaço, instruindo, para que cada vez mais a obra do Senhor possa continuar crescendo, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui ainda ao segundo tópico, tá bom? Na questão dos presbíteros de Éfeso. Presta atenção, é o seguinte: os presbíteros de Éfeso também são mencionados por Lucas, que destaca um episódio que ocorreu em Mileto. Paulo reuniu com os presbíteros para encorajá-los e instruí-los de como continuar fazendo a obra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 35. A despedida deles foi algo bastante comovente. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele tinha dito que nunca mais estaria vendo. Então, eles o acompanharam até o navio. Atos capítulo 20, versículo 36 a 38. Paulo tinha sido pai na fé daquelas pessoas e um amigo, mas era hora de partir. A igreja estava ali preparada para continuar servindo ao Senhor sob a ordenação de novos líderes. Meu Deus do céu, viu? Isso aqui, irmãos, aconteceu o culto de despedida. Na sua igreja teve culto de despedida, na sua congregação? Deixa aqui nos comentários. Nessa questão aqui em Mileto, irmãos, o apóstolo Paulo estava se despedindo do presbitério, dos presbíteros, daqueles homens que Deus tinha separado para continuar fazendo a obra. Paulo instruiu, passou conhecimento, mas no entanto disse o seguinte: olha, eu estou indo embora e vocês nunca mais vão me ver. A obra do Senhor agora está na mão de vocês. Vocês vão precisar dar continuidade, mas precisa estar forte, buscando sempre o Senhor. E quando agora todos ficaram de joelho, começaram a chorar, porque eu senti falta que Paulo, irmãos, serviu como pai na fé. Tinha uma grande consideração, mas tinha chegado o momento de Paulo ir embora. Assim também acontece nas nossas igrejas, nosso departamento da Escola Bíblica Dominical. Mas cedo ou mais tarde nós vamos sair e outras pessoas precisam continuar a obra do Senhor. Por isso, irmãos, vamos fazer capacitação, formação, seminário. É bom, é necessário fazermos a obra do Senhor e capacitando as lideranças para que eles possam ter conhecimento da obra do Senhor e ficar em nosso lugar, porque mais cedo ou mais tarde nós não vamos estar aqui em nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? Que aula sensacional! Você está gostando? Se estiver gostando, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aquele like todo especial. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que também está sensacional. Terceiro tópico da nossa lição: o desfecho da terceira viagem missionária. Vamos ver como foi que encerrou essa terceira viagem missionária, se teve êxito, se não teve êxito, o que foi que aconteceu no final da sua viagem, viu? Presta atenção, é o seguinte: sensível à voz do Espírito Santo, Paulo percebeu que seu trabalho na Ásia Menor, Macedônia e Acaia estava terminando. Atos capítulo 19, versículo 21 e 22. O apóstolo esforçou-se para formar uma liderança sólida nesses lugares. Ele queria garantir que as igrejas estivessem bem estabelecidas, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, para continuarem adorando a Deus e fazendo a obra missionária. As perseguições contra ele, as tentativas de matá-los, estava cada vez mais intensa. Atos capítulo 20, versículo 3. E ele sentia que precisava pregar o evangelho onde havia oportunidade. Lucas aponta que conforme a viagem chegava ao fim, em Tiro e Cesareia, os irmãos e as irmãs temiam pela vida de Paulo e alertavam para ele não ir a Jerusalém, porque seria preso lá. Atos capítulo 21, versículo 4 em seguir. Paulo, o apóstolo, estava decidido a ir para Jerusalém, de qualquer forma. Atos capítulo 21, versículo 13 e 14. Paulo sabia que se iniciaria outra fase em sua vida e seu ministério. E qualquer que fosse ela, Deus estava no controle. Ele era um homem obediente a Deus e comprometido com a sua causa. Mesmo consciente do sofrimento que o esperava em Jerusalém, não parou pelo caminho e não pensou em mudar de rota. Ele foi até o fim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. Veja só, meus irmãos, nós percebemos o seguinte: a viagem do apóstolo Paulo foi direcionada por Deus.
Paulo foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo, para muitos o principal apóstolo, com relação à sua obra missionária, a questão das doutrinas também. Mas tudo tem um seu tempo. E o tempo do apóstolo Paulo já estava terminando. E Deus precisaria levantar outras pessoas para continuar fazendo a obra do Senhor. Mas para isso, Paulo se prontificou a estar instruindo, formando liderança, para que eles pudessem dar continuidade à obra do Senhor. Como já disse, o apóstolo Paulo não poderia estar em todos os lugares. Por isso, ele constituía obreiros e capacitados mesmo, para que pudesse dar continuidade à obra do Senhor. E quando Paulo percebe que a sua missão estava cumprida, ele resolve retornar para a cidade de Jerusalém. Mesmo que os irmãos, as irmãs falam: Paulo, não vá para Jerusalém não, o povo vai querer te prender, o povo vai querer te matar. Não vai não. Mas Paulo sentia no seu coração que ele tinha algo a fazer ainda em Jerusalém. Ele tinha algo a realizar ainda. Não sabia o que era, mas ele sabia que era a vontade de Deus. E mesmo ele sabendo que Jerusalém tinha prisão, poderia ter até a morte, segundo o seu coração, né, o seu entendimento, no entanto, ele não tinha medo, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Olha, mesmo sabendo das consequências e da dureza que seria, da dificuldade que teria, mas ele não ficou com medo, porque a sua vida estava direcionada por Deus. Se essa era a vontade de Deus, o apóstolo Paulo precisaria passar, e ainda dando glória a Deus, falando mistério em nome de Jesus. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Nós devemos saber que nós temos a nossa missão. Quando essa missão terminar, nós precisamos estar segundo a vontade do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo pode muito bem dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque todo ministério tem um tempo. Eu fico triste quando nós percebemos que tem ministério que já chegou ao final de tempo, de estadia, de lugar. E, no entanto, tem muitas pessoas que ficam querendo continuar no lugar que Deus já não quer mais. A mudança se faz necessário. Mesmo se for para sofrer, sofra com Cristo Jesus, se essa for a vontade dele. E passe pela prova cantando glória a Deus em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão. Nessa viagem, Paulo circulou pelas igrejas para rever os irmãos. Foi um tempo de reforço do ensino sobre as Escrituras, formação de liderança e despedida. O apóstolo caminhava com Deus e estava atento ao que o Senhor estava lhe dizendo e para onde o estava conduzindo. E por isso não tinha medo do futuro. Meu Deus do céu. Assim também tem que ser em nossa vida, em nome de Jesus. Encerro aqui, deixando a parte do Senhor para você, perguntando se você quer ser membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. Vou deixar também meu WhatsApp aqui. Se você quiser conversar comigo, tirar suas dúvidas, fica à vontade, tá bom? Vou deixar também passando aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais que estamos enviando para os membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Slide, vídeo chamada, despertador, tudo que você precisa, nós estamos fornecendo para os membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia.